Glória a Deus, abençoados em Cristo Jesus. Eu venho aqui nesta noite trazer algo para os irmãos, para que eles possam entender. Há algo tão claro na palavra de Deus que está escrita. Nós não podemos inventar, nós não podemos fazer algo que não venha de Deus. Eu quero trazer para você algo nesta noite. Eu tive um privilégio de sentar com um líder religioso, um pastor evangélico, e ele quis me ouvir, porque ele estavam sabendo que eu estava pregando um evangelho que ele não conhecia. Tá vendo aí? O líder religioso, o pastor, ele queria entender porque ele estava sendo a todo momento encostado, ambos assim, na parede pelas pessoas que eu pregava o evangelho. Aí ele veio e deu ouvido tudo o que eu queria dizer na Bíblia. Eu pedi ele para abrir a Bíblia. E com aquela educação, ele querendo aprender ou ouvir algo, né, que as pessoas já diziam, que eu mesmo dizia que os líderes religiosos estão no caminho do erro. Eles não conhecem a verdade. Nenhum religioso que eu falo assim evangélico, católico, eles estão sendo chocateados, humilhados, eles estão sendo cada dia mais envergonhados, porque eles não vão para a palavra de Deus. Mesmo se eles forem, eles não podem ouvir, eles não podem entender, como aquele eunuco ali. Se o Filipe não fosse ensinar ele, ele não saberia. Por qual motivo? Porque Deus ainda não tinha revelado para o eunuco. No mesmo momento, foi esse líder religioso. Eu cheguei para ele e falei com ele que Deus não agrada mais de homens líderes religiosos. Deus não agrada mais. Está escrito na palavra de Deus. E ele me pediu para que eu pudesse mostrar para ele. Eu disse, sim, eu mostro para você. Quase toda a Bíblia, Deus anula esse poder aos homens. Deus anula esse ato sobre homens de Deus. Não existe mais. Então, ele me ouviu. Eles já estavam indignados. Por quê? Porque as pessoas já estavam ouvindo o evangelho da graça de Deus. E quando as pessoas estavam ouvindo o evangelho, ele estava sendo bombardeado nos templos. Então ele veio até mim me perguntar. Eu mandei ele abrir a Bíblia. Eu quero que você também abra. Que Deus não aprova mais líder religioso ser pastor, ser padre, seja o que for. Seja o que for líder religioso, o Pai não agrada mais. Quando Jesus chegou na terra, ele já vinha avisando já. Eu não quero mais homens comandando homens, porque cegos, e dois cegos guiando o outro, cai no buraco, o abismo profundo. Então eu quero trazer para você, meus amados irmãos, e quero que você também acompanhe aquilo que o pastor acompanhou na Bíblia. Eu quero que você também acompanhe, para que você não fale, o Vicente é herege, o Vicente é isso, o Vicente é aquilo. Não. Eu quero mostrar para você como que os povos até hoje estão sendo enganados pelos líderes religiosos. E quando você vai falar com alguns irmãos sobre a palavra de Deus, eles não aceitam. Por quê? Porque são ignorantes. São pessoas que já aprenderam errado e não quer mudar e não quer mudar do erro. Irmão, mas eu tenho que buscar Deus. Aonde a Bíblia diz que você tem que buscar Deus? Lá no livro de Mateus falou que
Buscar o Senhor quando está perto. Lá no Isaías também fala. Gente, olha a palavra para quem Jesus está falando. Jesus está falando para os judeus. E da mesma forma, vou trazer algo para você, que ele falou para os judeus e atravessou a cruz. Por quê? Porque essa mensagem aqui, ele já vinha avisando, assim que ele morresse, ele ia entrar em cada um. Nós seríamos o templo do Espírito Santo. Entendeu agora? E ele me ouviu. E esse líder religioso, que era líder, não era mais, agora não é mais, porque caiu esse poder na ignorância, né? Que ser líder religioso, pastor, padre, isso é uma mentira. Isso é uma fracatua, meu filho. Se você entrar, você vai ver. E a Bíblia diz isso, que é uma fracatua. A Bíblia diz que são enganadores. Toda pessoa que tem na vida dele uma liderança de pastor, padre, seja qual líder religioso que for, irmão, é um engano. É um engano. A Bíblia não aceita nada disso mais. A palavra de Deus não aceita. Aí você pergunta assim, mas por quê, né? Cada esquina tem um templo e Deus mandou uma doença e pegou todo mundo. É isso aí, irmão. Deus já estava vendo que os homens já estavam fazendo tantas coisas erradas que ele interviu para que muitos possam ver. Eu, com meus próprios olhos, né, nessa geração, eu vi o agir de Deus em 2019 para cá. Deus agindo como fosse uma trombeta. Mas não é, é o Evangelho. É assim que Deus fez com o Faraó, assim Deus fez com os líderes hoje. O Faraó era um Deus, o Faraó fazia acontecer. Eu sou um Deus e aqui ninguém passa por cima de mim. Da mesma forma são os líderes religiosos hoje, curava, que sei o que, água benta, água não sei o que. É mentira, isso é um engano. Então vamos lá. Deixa eu te mostrar para você como que esse líder religioso, ex-líder agora, ex-pastor, conheceu a graça. Ele conheceu a graça tão significativamente que até eu fiquei maravilhoso. Porque quando Cristo me visitou, quando o Espírito Santo me abriu meus olhos, e quando eu vi a verdade, inexplicavelmente, não tive mais nenhuma dúvida da palavra de Deus. Eu sei tudo o que é demônio, satanás, diabo, eu sei tudo o que é a carne, é a carne. Isso foi eles botando medo no povo, que era um demônio espiritual. Não existe demônio espiritual, sinto muito. A carne limita contra o espírito contra a carne o tempo todo. Mas isso é lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Então vamos lá. Olha a mensagem que esse líder religioso conheceu a graça. Preste atenção para você também entender. Talvez você está aí do outro lado aí agora e não está sendo enganado por um líder religioso. Aí eu tenho que buscar Deus, aí eu tenho que fazer isso. Isso é um engano, irmão. Ninguém busca Deus, não. Paulo não buscou Deus, não. Hein? Saulo, quando foi perseguir o povo de Deus, os cristãos, que não entravam em templos, não vinham para os templos, o povo ficou, os gentios, nunca mais vendo o templo de Salomão. Saulo foi atrás para matar e prender aqueles cristãos que não queriam vir para os templos. Quem chegou até ele? Cristo. Não foi ele que levantou a mão. Ó, eu quero aceitar o Senhor. Não, Paulo não falou nada disso. Ninguém pode levantar a mão para aceitar Jesus. Isso é história da carochinha. Se esse líder religioso te enganando quem é você para aceitar Jesus? Quem é você para aceitar Cristo? Quem tinha que aceitar Jesus era os judeus. Os judeus não quis, matou. Por que você aceitar Jesus hoje? Se ele é espírito. Esse líder religioso é uma palhaçada, né, irmão? É uma palhaçada. Mas vamos lá. Vamos ver porque o irmão hoje, graça e paz hoje, né? Não é paz do Senhor mais, é graça e paz, né? Na graça é assim. Conheceu a verdade. Então vamos lá. Mateus, capítulo 23, versículo 9. Vamos no versículo 8 para você ver. Mateus 23, 8 diz assim. Para você entender texto e contexto, né? Porque eles falam que nós estamos pegando texto isolado, né? Mas eles pegam Malaquias 3:10 e ninguém fala nada. Eles caíram na própria linguajar deles, né? Então vamos lá. Mateus, capítulo 23, versículo 8.
Preste atenção para que você possa entender. Que lê para você e te engana. Não. Cuidado. Então vamos lá? Versículo 8. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Não é um líder religioso, tá vendo? E todos vós sois irmãos. Então, tá vendo? Não tem mais agora patamar. Não tem mais liderança. Acabou. Todos são iguais. Todos que estão debaixo da terra são iguais, são irmãos. Tá vendo? Viu aí? 9. E a ninguém na terra chameis vosso pai. O que é pai? Pastor, padre, pai na fé, Abraão, Isaac, Jacó, nada, cortou eles todos. Nicodemos era pai da fé, cortou, tirou o mérito dos homens. Cristo, ele veio na terra tirar o mérito dos homens. É isso que Deus está dizendo aqui. E a ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, não é pastor? Pastorzinho, viu por que o pastor conheceu a graça? Quando ele ouviu essa mensagem, quebrou tudo. Eu falei assim, mas tem mais para você mais entender, irmãozinho, para você entender que grau, não, todos são iguais perante a Deus. Não existe títulos, não existe mordomia. Cada qual tem que trabalhar, cada qual tem que comer do seu suor, cada qual tem que ter o seu din-din. Não tomar dinheiro de ninguém. Deus não aprove, e na palavra de Deus nunca aprove que o homem dá dinheiro para o outro. Não. Nem para templos, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Atos capítulo 7, versículo 48. Ou Atos 17, 24. Lê lá. Vê se eu estou mentindo. Então, nem templo tem. Na graça não tem mérito de homens. Não tem templos, que é a casa de Deus. Isso é um engano, irmão. Eles escravizam o homem para dar dinheiro. Para eles abrir uma empresa, abrir um templo, que é uma empresa, né? Templo é empresa. E eles comem dinheiro daquela empresa. A família cresce. E só a família deles é que tem moral. Você não tem. Isso você tem que entender, irmão. Deus não fala mais através de homens. O que eu estou fazendo aqui hoje é ensinando você. É mostrando para você o que Deus trouxe para nós para esses dias. Esse Mateus 23, 9, ele falou para os judeus. Não foi para nós gentios. Não serve para mim nem para você. Mas esta base serve porque ele disse, quando eu morrer, eu ressuscitarei o terceiro dia. Aí eu não habitarei mais em templo feito de mão de homens, habitarei no meu povo, no espírito do meu povo, e não em templos de madeira ou de pedra. Quando todos os homens, pai da fé, que veio na terra, mataram, foram mortos pelos líderes religiosos. Porque você vê aí esses pastores religiosos, padres, eles mataram para roubar a herança. Tem que entender isso. É isso que Deus está trazendo. E no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48 e diante, você vai ver que todos os homens foram mortos, porque quando Estevão falou para aquele povo ali, ó, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, e nem usa mais a lei, porque a lei foi derribada, a lei foi destruída. O que eles fizeram com Estevão? Sei lá. Os próprios líderes foram lá e matou Estevão, porque Estevão falou a verdade. Sabe o que ele disse? Está blasfemando contra o templo e blasfemando contra a lei de Moisés, para fazer o que você está fazendo aí hoje. Aí Deus veio fazer a visita com uma doencinha, né? O que aconteceu? Muitos líderes religiosos partiram. Então o que eu quero mostrar para você, meus irmãos, nesta noite? Não busca a Deus. Ele mesmo disse, olha, se alguém dizer que eu estou ali, não vai. Se vai que eu estou ali no monte ali, não vai não. Eu não estou lá.
eu estou dentro de vocês. Por isso que esse sacrifício que ele fez um só sacrifício para não ter mais sacrifício na terra, que o povo dele seja livre, sem peso, porque ele disse, olha, traz o teu fardo e põe sobre mim, porque o meu fardo é leve. É isso que Jesus vem falando. Mas quando ele morreu, assim que derrubou o templo de Salomão, a graça reinou. Hoje você, onde você está, onde você estiver, Deus está com você. Ele nunca, não existe desviado. Você pode ir para debaixo da água, que lá Deus está. Você pode ir para o meio das nuvens, lá Ele está. Me mostra onde que Deus não está no mundo. Me mostra. Deus está em todo lugar. Ele diz que no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 5, ele fala no final, na parte B, ele diz assim bem claro: jamais, jamais te abandonarei. Mesmo que chegue um líder religioso e diz para você, olha, você está desviado, você não conhece a Deus, ele vai dizer bem claro: eu jamais abandonarei o meu filho. Mesmo que vocês estão dizendo blasfêmia, mesmo que vocês estão falando mentiras, mas eu nunca abandonei um filho meu sequer. Ei, palavra bonita. É isso que você tem que entender. Não deixe ninguém te enganar, você. Você não pode ser enganado. Olha, a mente, ó, a graça, o evangelho da graça é de Romanos a Hebreus. Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho da graça. Não é. Preste atenção. No livro de Hebreus 9, capítulo 9, versículo 15 e 16, lá está a prova. Quer mais? Gálatas capítulo 2, versículo 7 em diante, você vai ver lá Paulo falando que enquanto o testador vive, é lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala bem claro: Jesus nasceu de uma mulher debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Mateus é lei, vem contando a história da vida de Jesus. Aí você pega o livro de Mateus aqui agora e vê a vida de Jesus, Jesus nascendo, e fala: Jesus está nascendo hoje. Não, é um jornal velho, irmão. É história. Mateus, Marcos, Lucas e João é uma história. Não tem nada a ver com a graça. Graça é o livro de Romanos a Hebreus. Ali Paulo está dizendo bem claro: se pregar outro evangelho que não seja este, seja anátema. Eles estão pregando como Mateus, como evangelho. Para quê? Porque ali, ó, tira o sustento e eles não trabalham, tudo preguiçoso, amém? E esse líder saiu tão maravilhado, ex-líder, ex-pastor, não é mais, eles são todos tristes. Agora entendi que nós somos todos iguais e nós não podemos abrir templos e levar as famílias para os templos, porque nós estamos desunindo a família em casa, né, irmão? Isso. O Espírito Santo se aproveu sobre ele. E ele começou a falar coisas que ele... Nossa, eu falava com os irmãos: vem aqui na igreja, se você não vir na igreja, você não é de Deus. Ele disse: como eu fui envergonhado, como que eu só fiz coisas erradas. Meu Deus, eu disse: não, fica tranquilo. A ignorância acaba com a religião. Tem pessoas, irmão, que não aguentam ver a verdade, não. Quando você fala a verdade para eles, ele fica até inimigo de você. Lembra de Paulo falando no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16? Se tornaram meus inimigos só porque eu disse a verdade? Então tem muitas pessoas prisionadas, irmão, nas trevas. Quando você vai pregar a luz para eles, eles não aceitam. Tem pessoas que seguem líder religioso, seguem pastor, seguem padre. O que o padre falar, eles vão. Quantas vezes eu já vi um testemunho da minha própria mãe dizendo: eu prefiro largar meu pai, mas não larga a igreja, o templo. Ô, gente, é ignorância. Mas é assim mesmo. Nós temos que entender que a ignorância, só o Espírito Santo é que pode tirar da mente da pessoa. Saulo era ignorante. Saulo era um brutamonte. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, aliás, quando Cristo chegou até ele, mudou a vida de Paulo. Aí Paulo disse: antes de eu nascer da minha mãe, eu já era escolhido por Deus para levar o evangelho da graça aos gentios. Amém? Então, fica essa mensagem.
Hoje o ex-pastor está em abundantemente graça, está na casa dele, com a família dele, comendo, bebendo, né? Só que tem muitas pessoas falando mal dele, mas não é assim mesmo. Quem conhece a verdade e tem a verdade nele, tem Deus em si, o Espírito Santo de Deus em si, é xingado mesmo. Eu já fui xingado por milhares de pessoas. Eu sou humilhado por muitas pessoas, mas depois eles voltam todo murchinho. Eles voltam todo, irmão, me fala mesmo. Como é que você falou mesmo aquela mensagem? Eu vou e falo para ele com todo carinho. Aí ele fala, como eu estava errado, te xinguei de herege, xinguei você de maldito, Satanás, mas eu vi que você estava querendo o meu bem. É isso aí. Isso que é o evangelho, é o amor. É pregar o amor para aqueles que estão nas trevas. Todas aquelas pessoas que seguem líderes religiosos estão nas trevas. São cegos, guiando cegos. Então Deus disse, olha, diz Mateus capítulo 23, versículo 8, né? Olha, nós todos somos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Olha, e não tem ninguém como líder religioso, não. Porque só Cristo é o cabeça de cada ser humano. Amém? Então fica esta mensagem, que a graça de Deus abunda cada dia mais sobre a sua vida, que você possa conhecer, como eu conheci, como milhares de irmãos estão conhecendo, a graça de Deus. O fardo é leve, irmão. Amém? Graça e paz.